Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. O Vasco está muito perto de anunciar o seu novo treinador para esse restante temporada. 15 jogos ainda faltam para o Vasco nessa Série B e 10 vitórias são necessárias para que o Vasco consiga o acesso. E esse treinador terá essa responsabilidade. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, falar sobre esse novo técnico do Vasco para esse restante Série B e também falar sobre Nenê, já que o atleta volta a ganhar muita força dentro do Vasco. Força através de conselheiros do clube e também da própria diretoria. Quem sabe a gente ainda não pode ver o Nenê nesse ano vestindo a camisa do Gigante da Colina. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje. Então, torcedor, você não pode perder. E é claro, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Realmente o Vasco passa por um momento muito ruim e a gente precisa muito da sua ajuda. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aí também o seu like e o seu comentário sobre o que você achou dessa demissão do Lisca e quem você acha que é a melhor opção para ser o novo comandante do Vasco da Gama. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco, vamos logo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. Eu quero começar aqui falando sobre o Lisca, porque ontem o torcedor vascaíno foi totalmente surpreendido com a sua demissão. A gente teve aqui notícias relacionadas a qual foi o grande motivo por ele ter saído. Além de, é claro, não ter conseguido desenvolver o seu trabalho, o elenco não ter conseguido entender o que ele queria para o Vasco, né? O esquema tático, uma ideia, uma filosofia de jogo. Outros motivos também foram principais, foram essenciais para que ele ontem viesse a pedir demissão para a diretoria com relação ao Alexandre Pássaro e ao Jorge Salgado. Além desse clima tenso, né, que estava ali em São Januário, o Lisca teve grande motivo para sair relacionado à contratação. Segundo notícias, um dos motivos foi a demora do Vasco em contratar. E segundo também outras apurações, o Pássaro não deu garantia alguma para o Lisca com relação à chegada de novos jogadores. E por conta desse motivo, o Lisca acabou pedindo para sair, porque ele viu que com esse atleta e com esse atual elenco, dificilmente o Vasco iria conseguir estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, para não queimar totalmente uma carreira dele, né, porque não conseguir colocar o Vasco na Série A é queimar qualquer treinador, e para que ele não fosse esse técnico a ser queimado, ele preferiu sair antes de fato do problema final acontecer, porque ele viu com esse elenco, com Leandro Castan, com o Hernando, com Marquinhos Gabriel como volante, com o Zeca como lateral esquerdo, Rômulo como primeiro volante, não terá chance alguma do Vasco chegar à primeira divisão. Pediu reforço, o Pássaro não deu, então ele preferiu ir embora do Vasco da Gama. E é claro, ele indo embora, outro técnico fica. E esse é o grande problema, porque o Vasco até o momento não conseguiu anunciar o seu novo treinador. Já vai daqui a pouco chegar a 24 horas, né, após a saída do Lisca, e o Vasco ainda não tem um novo comandante, porque a próxima partida já é na semana que vem contra o CRB, e esse período seria essencial para que o técnico que estivesse à frente do Vasco conseguisse dar um jeito na equipe. E a gente tem notícias de dois nomes que foram especulados dentro do clube e responderam, já se posicionaram com relação à possível chegada ao Vasco. O primeiro, Hélio dos Anjos, o nome que ontem foi muito comentado pela torcida, inclusive um jornalista de Goiás confirmou que o Vasco teria entrado em contato com o Hélio dos Anjos que fez um trabalho excepcional pelo Náutico nesse início de temporada, conseguiu colocar o Náutico para jogar um futebol bonito, colocou o Náutico na liderança da Série B com muita vantagem, mas acabou não conseguindo ter sequência no trabalho e pediu também a sua demissão. O novo treinador que chegou por lá até agora não conseguiu dar jeito na casa. E o Hélio ali respondeu, se posicionou, disse que até o momento o Vasco não procurou ele, mas caso, né, no caso, o Vasco venha procurar, é sempre viável estudar até criar uma situação. E complementou dizendo que vê o Vasco uma coisa muito positiva, porque muitos treinadores têm interesse em trabalhar em clubes como o Vasco da Gama e ele sempre deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então demonstrou que até o momento o contato não chegou, mas caso venha chegar, ele estaria totalmente disposto a treinar o Vasco. Ele mesmo que já treinou o Gigante da Colina em 2001, ficou algo em torno de uma semana no Vasco, ocorreram alguns problemas e ele acabou saindo com muita antecedência. Outro treinador que também respondeu foi o Dorival Júnior. Dorival Júnior é um nome que vem sempre sendo especulado também, quando o treinador é demitido do clube.
Ele que está livre no mercado desde essa última temporada, onde comandou o Atlético Paranaense, e ele respondeu, disse que até o momento não houve nada, não tem nada entre Vasco e Dorival Júnior, nem sequer um contato do gigante da colina. Mas além desses dois, outros três ganham muita força dentro do Vasco. Jair Ventura, Fernando Diniz e Guto Ferreira, o famoso Gordiola, como é conhecido aí por parte dos torcedores. Três técnicos aí que vêm tendo uma ascensão no futebol, né? Principalmente se tratando do Guto, que fez um bom trabalho pelo Ceará nessas últimas 2 temporadas. E segundo notícia também de dentro da própria diretoria, a gente tem aí a apuração que dizem que os conselheiros do Vasco, os 150 conselheiros, a grande maioria quer ter o Fernando Diniz como novo treinador do clube, e enquanto isso o próprio presidente Jorge Salgado optaria pela chegada do Guto Ferreira. Porém, há o grande problema. Hoje, pela parte da manhã, tivemos a notícia que o Atlético Paranaense teve a demissão confirmada do seu treinador português. Então, com isso, ele estaria já indo até o Guto Ferreira pedindo a sua contratação. O Guto Ferreira, que também era uma primeira opção para o Vasco, né? Ele que agrada por ter experiência na Série B, conseguir montar equipes equilibradas e, além de tudo, possui um salário dentro totalmente das realidades do Vasco nessa atual situação. E a diretoria acredita que o clube necessita nesse momento de um comandante que vai motivar os atletas dentro do vestiário, um comandante que consiga extrair o máximo e resultados com urgência. E esse nome seria o Guto Ferreira. E ontem mesmo o próprio agente do Guto, que é o Adriano Espadoto, confirmou ter recebido uma ligação do Alexandre Pássaro nessa noite de quarta-feira. Então o Guto tem sim chance, um treinador que passou por Inter, Criciúma, Ponte Preta, Goiás, Sport, Bahia e muitos outros clubes do futebol brasileiro, tem 56 anos, ainda não trabalhou no Rio de Janeiro e seria de fato a grande oportunidade da sua carreira. O Vasco tem interesse, mas o Atlético Paranaense também entrou no meio do caminho e pode acabar atrapalhando as negociações. Com relação ao Fernando Diniz, como eu falei, o Guto é um desejo do Salgado, mas o Fernando Diniz é um desejo do grupo dos conselheiros do Vasco da Gama. É um treinador que de fato tem uma boa ideia de jogo, uma boa filosofia, um treinador que pode aí implementar essa filosofia no Vasco e dar certo, mas tem problema. É uma filosofia que começa a dar resultados a longo prazo. A curto prazo, dificilmente, que é um estilo de jogo que precisa de passes, precisa ali de ter qualidade dentro do elenco, e o Vasco ainda não tem essa qualidade. Ou, aliás, nunca teve nesses últimos anos essa qualidade de ter um time ali que saiba trocar passes. E essa é a grande característica do Fernando Diniz. Além do mais, ele recebe um salário muito alto. O Lisca no Vasco recebia 200 mil, ele e a sua comissão técnica. E o Fernando Diniz no Santos recebia 280 mil, só ele. E a grande pergunta que fica é, será que o Fernando Diniz iria se adequar à realidade do Vasco para reconstruir até a sua carreira? Porque depois de trabalhos ruins, ele ainda precisa de um time para comprovar que ele é um bom treinador. Ele ainda está sofrendo grande resistência por parte dessa diretoria pelo seu estilo de jogo de muita posse de bola e pouca segurança defensiva, e também por ter fracassado na Série B em 2015 e 2016 pelo Paraná e pelo Oeste. Então vamos aguardar. Esses são os dois principais nomes atualmente que estão sendo cotados para comandar o Vasco da Gama. E além deles, corre por fora um terceiro nome, que é o que tem menos força dentro do clube, que é o Jair Ventura. Vem sendo ventilado, mas não com tanto peso quanto esses dois que eu acabei de citar, que é o Fernando Diniz e o Guto Ferreira. A facilidade que ele tem para formar equipes reativas, como por exemplo o Botafogo de 2017, que quase conquistou a Libertadores, é vista como um ponto positivo demais pela essa atual diretoria, e a questão salarial também é um facilitador. Ele que já possui passagens por grandes clubes como Santos, Botafogo, Corinthians, está treinando a Chapecoense aí nesses últimos dias, então ele sabe resistir a grandes pressões, e o Vasco precisaria de um técnico, de um treinador como esse, que soubesse resistir a grandes pressões, porque é isso que atualmente acontece dentro do clube. Mas vamos esperar, ainda hoje, quase certeza que teremos o anúncio oficial do novo comandante do Vasco da Gama. E além disso, é claro, além de anunciar um treinador, o Vasco também quer que o torcedor vascaíno quer que a diretoria anuncie reforço. O Vasco precisa contratar, o Vasco precisa ir ao mercado, se sonha em estar na Série A do Campeonato Brasileiro. No ano que vem, com esses atletas, não vai dar. E hoje, pela parte da manhã, tivemos o treinamento do CT do Almirante, e os reforços, já que foram anunciados, o Valber e o John Sanches, treinaram normalmente com o elenco. Os dois ainda não estão regularizados, mas o Vasco busca regularizar os atletas até o dia 16, no caso até a quinta-feira que vem, dia do jogo entre Vasco e CRB no estádio Rei Pelé. E com relação a reforços que podem chegar, um nome está ganhando muita força dentro do Vasco, e esse nome é o nome do Nenê. O Nenê é um atleta de 40 anos que está no Fluminense,
Jogou até muita bola nessa última temporada. Acredito que por conta da sua idade avançada, realmente caiu muito o nível do futebol, mas ainda é um atleta importante, inclusive para o Fluminense, e seria principalmente para o Vasco, pela sua liderança, por ter marcado história e, querendo ou não, é um dos ídolos dessa última década. De 2015 a 2018, o Nenê conquistou muita coisa pelo Vasco, foi 2 campeonatos cariocas, caiu com o Vasco para a Série B e conseguiu subir com o Vasco para a Série A, conseguiu colocar o Vasco na pré-Libertadores. Então é um nome que tem ali o coração do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno gosta do Nenê e o Nenê gosta do Vasco, como o próprio já assumiu ser um vascaíno de coração, ter se tornado vascaíno após jogar pelo clube. E o Nenê está sim em pauta dentro do Vasco e é observado pela essa atual diretoria. Ele que atualmente não tem muita chance no Fluminense, o Fluminense não quer mais contar com o atleta, ele tem o seu contrato sendo encerrado no final do ano e não vai renovar, isso é certo. O Nenê não renovará com o Fluminense, ele pode ter o seu destino inclusive definido nos próximos dias relacionados a uma rescisão. O Fluminense simplesmente rescindiu o seu contrato com o Nenê e deixar ele seguir a vida da maneira que ele quiser. E o Vasco pode tentar a sua contratação, já que ali, os cruz-maltinos, os torcedores estão se animando com a possibilidade de ter o Nenê dentro do Vasco. Inclusive por conta disso, a grande maioria da torcida já foi nas redes sociais do Nenê, invadir as suas redes sociais e pedir o retorno dele ao Vasco da Gama. Muitas pessoas podem falar, mas o Nenê é velho, o Nenê tá com 40 anos, uma idade muito avançada, mas o Nenê é melhor que o Marquinhos Gabriel, é melhor que o Sarrafiori e é melhor com qualquer outro jogador que tente jogar como meia articulador desse atual elenco. Na minha opinião, volta Nenê, volta um líder no vestiário, volta um jogador importante, é claro, com os salários que se adequam à atual realidade do Vasco, mas é melhor que muito jogador que está dentro do nosso elenco com idade muito mais avançada. O Vasco, é claro, precisa de reforço, o Vasco precisa de contratações. Se tiver um jogador melhor que o Nenê, que venha, que traga, mas dessa maneira não dá. Com esses atletas que atualmente estão dentro do elenco, o Vasco não sobe para a Série A. Então a gente espera que reforços possam ser anunciados e o nosso novo comandante nas próximas horas também possa ter o seu anúncio oficial. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui. Um grande abraço a todos, rapaziada. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.